tenho 25 anos, né? De sonho de sangue de América do Sul. Quem sou eu? Acho que essa é a pergunta de milhões, né? Prefiro responder quem eu estou. De qualquer forma, também a gente está sempre se transformando, né? Eu estou uma pessoa que está depositando tudo nos sonhos, apostando todas as minhas fichas naquilo que me preenche. Tenho sonhado, mas costumo dizer que sonhado na prática, ser uma sonhadora na prática. Eu acho que isso pode resumir um pouquinho de quem eu estou no agora. Amanhã não sei. Minha mãe, ela é a filha mais velha de 3 mulheres. Foi a única das 3 que não se formou na faculdade e todos aqueles padrões impostos a ela na época, ela não aceitava facilmente, não. Eu acho que minha mãe me passou muito isso. De uma outra forma, eu também fiz o mesmo que ela, de formas muito diferentes, mas o cerne da coisa era o mesmo, né? O motivo era o mesmo. Eu lembro de ter uma admiração gigantesca pelo meu pai. Eu acho que tudo que eu comecei a gostar porque ele gostava. Na infância, né? E aí na juventude, eu acho que meu pai foi meu primeiro ponto de confronto. Com a maturidade também, né? Que eu fui alcançando, eu fui entendendo que talvez tentar compreender era o caminho mais saudável para aquela relação do que tentar confrontar. Muito do que eu sou foi construído assim, nos conflitos e nos acolhimentos também. Eu nasci em Taubaté e aí teve um período que a gente morou em Ubatuba. A gente foi primeiro para um apartamento, depois a gente foi para uma casa que era num sobrado, que eu pude visitar recentemente essa rua da qual eu morei. E foi muito emocionante para mim, porque infelizmente pouca coisa mudou. E aí o lado político fala, né? Mas dentro dos meus olhos de criança, eu cresci achando que eu morava num lugar extremamente encantado. E de fato ele é. Minha mãe começou a perceber que a infraestrutura da cidade não estava condizendo com o que eu ia precisar. Eu voltei para Taubaté, já aí no início da adolescência, na pré-adolescência. Eu cresci assistindo Rebelde e eu acho que isso também me fez enquanto uma adolescente bem rebelde, assim, bem questionadora. E a leitura me acompanhou muito cedo. Minha primeira paixão, assim, foi a Macabeia, que é Clarice Lispector, que é o que me acompanha hoje. E eu venho aprendendo a ler o mundo e me ler no mundo através desse olhar de Clarice Lispector. E da música. Minha mãe escutava muita música popular brasileira, que é o que eu continuo ouvindo. Eu acho importante mostrar isso daqui até para minha família que vai assistir, que é minha bisa. A minha bisa, ela criou a minha mãe durante um período da vida dela. E minha mãe tem essa memória muito forte de ter sido criada pela avó, sabe? Tem muita foto minha fazendo isso daqui, com a boca extremamente aberta. Aqui, aqui, aqui também. E eu perguntava pra minha mãe, perguntei recentemente pra ela, falei, mãe, por que vocês tiravam tanta foto minha chorando? Ela falava, não era chorando, é que a gente falava pra você dar risadão e você abria a boca e fazia ha 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 e não ria de verdade. E eu acho que isso é muito o que eu sou mesmo, porque eu não faço nada que eu não quero. Eu acho que eu sou ainda assim hoje, né? Eu só faço realmente o que eu quero, realmente o que faz sentido pra mim. É muito triste pensar que muitas pessoas podem passar a vida inteira fazendo algo que não faz sentido pra elas. O meu olhar se transformou muitas vezes. Eu acho que um dos grandes marcos foi a doença rara que eu descobri que eu tinha. Eu tenho uma doença chamada neuromielite óptica, uma doença autoimune. Eu descobri com 16 anos, quando os sintomas de dormência na minha perna começaram a aparecer. E comecei meu tratamento, mas houve aí percalços e nesse processo eu fiquei cadeirante. E aí uma nova Thalita nasceu, mas antes de uma nova Thalita nascer eu precisei deixar aquela antiga morrer. E houve todo esse processo de morte, de luto, até que isso se transformou, né? E eu nasci de novo. Eu renasci
nunca tinha visto cadeirantes antes de mim. Continuei não vendo por muito tempo. Perdi minhas referências. E aí eu tive que criar quem eu ia ser. Eu comecei a fazer letras, eu sempre quis ser professora, então eu comecei a enfrentar dentro do próprio departamento o capacitismo. Eu tinha aula de educação inclusiva e a própria faculdade, o próprio departamento não promovia inclusão. Depois no trabalho também, né? Quando eu comecei a estagiar, dando aula, as escolas também não eram adaptadas para mim. Foi aí também que eu comecei a entender que uma nova militância nasceria em mim. Hoje eu entendo que nós somos interdependentes uns dos outros, né? A gente se precisa, a gente vive em comunidade. E eu precisei ressignificar o que seria essa dependência. Por muito tempo eu precisei de ajuda para trocar de roupa. Reconhecer todas essas necessidades que passaram por mim foram transformando no meu olhar do que é o outro, né, na sua vida. Precisar de ajuda quando não se tem acessibilidade num espaço não me torna uma pessoa menos autônoma ou menos independente. Várias vezes eu me deparei com a porta fechando na minha cara e eu tive que arrombar essas portas e agora eu estou mais empenhada em construir essas pontes. Eu estive na minha primeira manifestação popular com 13 anos. Aí depois eu tive um coletivo feminista e a deficiência também me levou para um espaço de discussão numa ONG, que eu fui vice-presidente, que é o Grupo Ação e Cidadania, e também no Conselho Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência. Eu comecei a frequentar um conselho municipal quando eu era somente cidadã. Hoje eu frequento enquanto vereadora, quem sabe como deputada. Todos esses momentos que eu tô contando aqui, né, que eu tô aqui rememorando, o que todos eles têm em comum são pessoas. Tem uma frase de um filósofo que eu gosto muito que diz que é nada mais útil ao humano do que o humano. A Thalita, ela estava coordenadora pedagógica de uma escola de cursos. Mas foi um momento que me deixou muito atrás das telas, assim, e pouco contato com as pessoas. Decidi pedir demissão sem saber o que seria do dia seguinte, mas eu tinha aí o seguro-desemprego e falei, tem tempo para pensar. E nesse período eu recebi o convite para sair candidata a vereadora, e aí a gente pensou em quem eu era e como transformar isso em luta, que é o que eu tô fazendo a minha vida inteira, na verdade, né? Vieram as minhas bandeiras, inclusão, transparência, educação, que é tudo que eu sou, e me debrucei na política institucional, conhecia muito bem a política de rua. Eu fazia encontros virtuais, eu pegava uma pessoa que me conhecia e pedia para ela levar 3 pessoas que não me conheciam numa videochamada. Eu fui pra rua também, né? Eu precisava encontrar muitas pessoas e eu precisava não estar tão próximo delas. Eu fazia parte do grupo de risco e a minha voluntária número 1, que era minha mãe, estava em tratamento de câncer, então ela também era grupo de risco. E tinha os meus voluntários, que independente de ser grupo de risco ou não, eu não queria que ninguém estivesse em risco. E eu tinha um panfletinho muito pequenininho, simples, e aí eu precisava entregar isso para o maior número de pessoas que eu pudesse. Foi no semáforo que eu encontrei esse lugar. Eu fiquei no microfone, o sinal fechava, eu falava tudo que eu acreditava naqueles segundos, né? Eu me apresentava para aquelas pessoas e meus voluntários iam lá entregar o panfletinho no carro. E foi uma das coisas mais incríveis que eu já vivi, porque eu percebi as pessoas de lá de dentro do carro concordando com a cabeça. E eu falava, essa pessoa ela não tá encantada por quem eu sou, mas pelo que eu tô falando. E é isso que eu tô fazendo na Câmara Municipal. E é isso que eu quero fazer na Alesp. E é isso que eu quero fazer em qualquer lugar que eu ocupar. E aí eu coloquei um objetivo lá, que era 1.200 votos. E a grande surpresa foi que mais do que dobrou, né? Eu tive 2.900 votos. Eu acho que é isso que a esperança causa nas pessoas. Vontade de tocar outras. Eu tava fazendo
sem nem perceber aquilo que eu estava me propondo, que era conectar. Nosso mandato dá tão certo e a gente continua apostando nossas fichas no que a gente quer fazer porque a gente está fazendo junto. Eu passei a ver o mundo como um lugar completamente fértil. Existe uma narrativa mentirosa de que a gente vive num lugar escasso. E isso é uma mentira. A gente vive num lugar extremamente abundante de diversidade, de fauna, de flora, de pessoas, de recursos. E a minha maior missão de vida vai ser um corpo útil nesse mundo. Eu vou ser uma voz incansável para contar que a gente está aqui para ser feliz. É assim que eu vejo o mundo. Em novembro de 2021, eu conheci uma dor que eu desconhecia até então, que foi a morte muito precoce da minha avó materna. A minha avó, ela teve um tumor que foi muito perverso, que acometeu ela muito rápido. E eu acho importante falar da minha avó, porque inclusive na morte dela, o que ficou presente foi a vida. A minha avó, ela foi uma pessoa que foi extremamente apaixonada por estar viva. E não porque ela romantizava a vida dela, que foi uma vida muito dura. Minha avó é da roça. Então, olhar para o mundo com o olhar da minha avó, da minha ancestral, é propor esse mundo cheio de possibilidades diante da realidade que a gente tem. Se a gente tem uma realidade que nos deixa insatisfeito, a gente mexe nela. Se a gente tem uma realidade que nos deixa feliz, a gente aproveita ela. É isso que é estar vivo. Então, na morte, a minha avó se fez ainda viva e eu consigo ver e sentir ela em todos os lugares. Precisava falar dela. Acho que é isso. Thalita, você é o grande presente da minha vida. Felicidades, sucesso, sempre estarei com você. Nossa, eu desejo tantas coisas pra ela. Mas eu acho que a que ela mais precisa nesse momento é coragem. Eu acho que a gente tem uma missão que não é individual, é coletiva. Thali, você é essa força, eu acredito em você e pode contar comigo, nós estamos juntos. Eu sei que a escolha da Thalita de me ter junto com ela, de ser a perna direita ou a perna esquerda, tanto faz, mas foi baseada no que ela acredita que eu posso fazer e o que a gente pode fazer junto, porque eu sinto que eu tô exatamente onde eu tinha que estar e você também. Você tá na Câmara Municipal de Taubaté, mas você tinha que estar na Assembleia Legislativa de São Paulo e vai estar.